Oi pessoal, tudo bem? Eu queria trazer aqui uma reflexão para vocês que eu estava pensando hoje a respeito do medo e como ele nasce na nossa infância e muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida adulta. Por exemplo, os pais, eles, como eles não se prepararam muitas vezes para ter um filho, se preparar que eu digo, é estudar mesmo, né? Estudar sobre o que é ter um filho, quais as responsabilidades, coisas para poder fazer com que a gente cresça forte, o nosso emocional seja forte, para moldar o nosso caráter. Não só você ficar ensinando que é errado roubar, que é errado bater, que é errado, não sei, passar perna em alguém, né? Coisas simples, morais simples, né? Mas a vida é muito além disso. E muitas vezes os pais, sem o devido preparo, acabam fazendo o quê? Incutindo medo na gente. Por exemplo, para que a gente os obedeça, né? Quando a gente é pequeno, o que eles fazem? Não pega isso porque o bicho papão vai te pegar. Olha, não faz isso porque vai passar o homem do saco. Olha, o Saci Pererê vai pegar você se você não fizer o que eu tô falando. Então, o que acontece? Eles usam do medo, né? Eles usam do tormento, porque nós, quando nós somos crianças, a gente acaba ficando atormentado, né? Porque a gente passa a ter medo do escuro, a gente começa a imaginar que vai vir alguém pegar a gente. Então, a gente acaba ficando atormentado com aquele sentimento, né? Aquilo acaba ficando na nossa cabeça, porque quando a gente é criança, a gente não tem muita coisa na cabeça. Então, a gente é tipo uma esponja. A gente vai pegando tudo que falam pra gente e os pais são a autoridade máxima na nossa vida e a gente acha que tudo o que eles falam é certo. Então, a gente pega aquilo pra nossa vida. Mas simplesmente porque os pais não quiseram ter o trabalho de estudar, de procurar em livros como é que faz para que uma criança os obedeça. É claro que tem coisas que é só vivendo. Eu sei, Juliana, mas você não tem filho, você não sabe o que é. Tem questões que é uma questão de observação. A gente vê a mesma coisa se repetindo com vários filhos, com várias crianças. Por quê? Porque são coisas simples que os pais não fazem. E por que tem outras crianças que conseguem obedecer aos pais? Porque os pais seguem certas regras que eles buscaram saber para que eles não tivessem problemas depois. Então, assim, isso acaba atormentando a gente muitas vezes leva isso para a vida adulta também, a gente começa a criar vários medos, a gente começa a absorver vários medos, muitas vezes os nossos pais, por exemplo, medo de barata, medo de avião, medo disso, medo daquilo. Então, a gente passa a usar o medo como desculpa para não fazer as coisas que a gente deveria de fazer ou para não usar a razão, né? Então, vamos pensar nisso. Eu vou te dar um desafio, você colocar no papel, de um lado, as coisas boas que você quer copiar do seu pai e da sua mãe, e do outro lado, as coisas que você acha que não são boas, que você não deve copiar do seu pai e da sua mãe. Porque às vezes a gente, como adulto, não reflete sobre isso. A gente não reflete como tiveram coisas que acabaram atrapalhando na nossa vida. Porque foram coisas que a gente copiou dos nossos pais, a gente levou para um ciclo, que a gente passou para os nossos filhos e que os nossos filhos passaram para os netos. Então vamos pensar nisso, vamos cortar esse ciclo ruim de coisas que não foram bacanas, que a gente absorveu dos nossos pais, e vamos copiar as coisas boas que os nossos pais têm, tá bom? Porque eles não são perfeitos, né? A gente, como adulto, a gente entende isso hoje, né? Os pais não são perfeitos, então tem coisas que realmente a gente não deve absorver na nossa vida. Fica a dica para vocês hoje, o desafio, e se vocês tiverem algum progresso, se vocês gostarem de fazer isso, deixa um comentário, o que aconteceu na sua vida, o que mudou, tá bom? Eu já tô aplicando na minha vida já faz um tempo isso, tive alguns progressos, outras coisas ainda insistem em permanecer, mas o importante é tentar e com as tentativas isso vai virar um hábito e a gente vai conseguir fazer a mudança necessária que a gente precisa, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo dia. Pessoal, deixando claro aqui só uma coisa. Perdão, balancei aí que eu tô no carro. Não dirigindo, claro. Deixando claro só uma coisa. Medo
é diferente de prudência, tá? O medo, ele te tira a razão, né? Ele te torna uma pessoa irracional. Você age sem pensar. O medo, ele te cega, o medo, ele te paralisa. E muitas vezes a gente usa o medo como uma muleta para não fazer aquilo que a gente deveria, como os nossos pais. Usam o medo em nós, eles suscitam aquele sentimento de agonia na gente através do medo de alguma coisa para que a gente possa obedecê-los, porque eles não aprenderam as técnicas de como educar uma criança. Então, assim, a prudência é diferente. A prudência, você se lança, mas com cuidado. Você não entra no rio com os 2 pés. Você testa primeiro a profundidade com o pé, para depois colocar o outro. Porque senão a gente afoga. Mas a gente vai, porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? A gente não foge. E o medo já faz a gente fugir das coisas que a gente tem que fazer, e depois a gente só coloca a culpa no medo, tá bom? Fica a dica, e não esquece de fazer a listinha. Você vai ver como isso vai te ajudar e vai mudar muitos aspectos da sua vida. Um abração.